Bom, vamos olhar então para o outro lado da moeda. A Atlas Intel também perguntou às pessoas o que as fizeram se sentirem mais tristes em 2024. Também vamos trazer os fatores mais citados. 50,2% mencionaram insatisfação com a situação política do país. 49% disseram que foram os desastres naturais ou ambientais. Para 40,4%, o que causou tristeza foram problemas econômicos. 21,2% citaram problemas de saúde e 19,7% responderam que foram problemas em relacionamentos. Yuri, de novo, né, uma mescla de aspectos individuais e coletivos, mas essa metade, 1 em cada 2 respondentes falando da situação política do país. Quanto que isso deve ser levado em conta também pelos agentes responsáveis por essa percepção que são, no fim das contas, os agentes políticos? Yuri, eu acho que esse resultado ele é um reflexo do que a gente vem vivendo enquanto sociedade, enquanto país nos últimos anos. Um acirramento de polarização, de brigas ideológicas, seja no âmbito até familiar, até individual. Acho que isso também afeta o relacionamento das pessoas com familiares, especialmente em épocas de final de ano. Mas também a forma como o Congresso, como os 3 poderes se relacionam entre si, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, como as rusgas, as brigas, as críticas, de uma forma, de uma construção que muitas vezes até passa um pouco da linha do que é democrático, do que é aceito, isso acaba também vazando para a percepção do indivíduo do quanto aquilo afeta a saúde mental dele, afeta a qualidade de vida dele. Né? Percepção de bem-estar, né? A percepção de bem-estar. Então, esse é um aspecto que as autoridades deveriam também entender, que não é só você, por exemplo, gravar um vídeo, um conteúdo no Congresso relacionado a algum projeto que vá dialogar com a sua base especificamente e que muitas vezes pode incitar algum conteúdo de violência com adeptos de outra ideologia ou de outro projeto, de outras opiniões. É algo que fura a bolha, que vaza e que esse tipo de comunicação excessivamente belicosa, por assim dizer, entre os 3 poderes e entre os representantes políticos, também afeta a vida, a qualidade de vida das pessoas. Eles estão lá para fazer política pública, para desenvolver o país, mas esse aspecto comunicacional também influencia. Nesse ponto de vista, eu acho que até dá para a gente extrapolar e dizer que qualquer pessoa que adota um discurso político, isso tem consequências, né? Ainda mais hoje com redes sociais, isso se espalha muito fácil. Nem precisa ser alguém investido de um mandato parlamentar, de um mandato no executivo ou de um cargo na magistratura. O Bruno, nesse aspecto aí, olhando para esses eventos tristes e aí levando em conta o trabalho do Instituto Cactus, chama atenção esse aspecto aí da política causando toda essa, sendo um efeito mais citado, mais até do que, por exemplo, a economia, que sugere uma percepção de que bem ou mal as pessoas estão conseguindo cuidar ali, né, se sustentarem. Mas queria te ouvir um pouco do aspecto de política pública. O papel que aí o Estado, no sentido de poder público, deve exercer para fazer o enfrentamento dessas questões e conseguir prover um ambiente ou ajudar a construir um ambiente mais saudável do ponto de vista da saúde mental. Não, perfeito. Eu acho que a gente vive em um país hoje onde grande parcela da população é quase que dependente exclusivamente de serviços públicos, né? Então, a gente está falando de uma população que depende quase 80% exclusivamente do SUS. A gente está falando de 80% das matrículas na educação básica também sendo nas redes públicas de ensino. A gente tem aqui uma parcela grande da população que é beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e assim por diante. Então, a gente não tem como desassociar o debate das políticas públicas do debate da saúde mental. Eu acho que o papel dos formuladores de políticas públicas é, então, tentar incorporar essa lente da saúde mental na formulação de políticas públicas, das mais diversas áreas. A gente pensar como, por exemplo, a construção de uma ferrovia pode impactar a saúde mental de uma comunidade. A gente começar a pensar como, então, a construção de uma rodovia, como então a gente pensar numa política nova para combater uma doença crônica não transmissível, como diabetes, hipertensão, como talvez fazer uma praça pública pode ser uma forma mais interessante de você promover saúde mental do que necessariamente construir uma nova unidade de saúde. A gente pensar da saúde mental sob a perspectiva da promoção, antes do problema estar instaurado como uma doença ou um transtorno de saúde mental. A gente inverter essa lógica. E o Instituto Cactus vem tentando fazer isso dentro dos seus projetos.
E eu acho que é interessante quando a gente olha o que deixou o brasileiro mais feliz esse ano, 30% quase disse que é exatamente a percepção do progresso nas políticas sociais e serviços públicos. Então, e vinculado isso ao fato de que o que deixou mais triste foi a insatisfação com a situação política, eu acho que isso gera uma pauta para 2025 que pode ser abordada de vamos tentar abaixar um pouco o tom, vamos conversar e como a gente pode construir, muitos prefeitos estão assumindo em 2025, então como que isso pode efetivamente, com projetos claros, afetar e melhorar a qualidade de vida e a saúde mental, física das pessoas. Que é um discurso que recorrente dos agentes políticos, a questão é conseguir colocá-lo em prática, né?